Antes de começar nosso bate-papo, vamos entender como está o cenário brasileiro quando o assunto é feminicídio. Os números impressionam negativamente. Vamos conferir. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Até 2013, segundo os dados mais recentes do Mapa da Violência, nosso país era o 5º no ranking dos que mais têm mulheres assassinadas. Entre 1980 e 2013, aumentou em 252% o número de casos. A advogada Tatiane Spitzner foi encontrada morta na madrugada do dia 22 de julho, depois de uma queda do 4º andar do prédio onde morava, em Guarapuava, Paraná. O marido, Luiz Felipe Manweiler, é suspeito. Câmeras de segurança registraram minutos antes ele agredindo Tatiane dentro do carro na porta do prédio e no elevador. Luiz Felipe está preso e foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio, cárcere privado e fraude processual. O caso repercutiu e levantou uma discussão. Durante a agressão no prédio, por que ninguém socorreu Tatiane? A pergunta questiona aquele velho ditado: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Será? Depende da ocasião. No caso, existe coisas que envolvem ética, na qual, se dentro do relacionamento acontecer de estar invadindo a liberdade do próximo, questões de agressividade, são coisas que são inaceitas pela sociedade. Então, esses casos, sim, devem ter interferência, sim, tanto do Estado, tanto das pessoas, que a mulher deve ou o homem deve procurar um órgão que possa estar fazendo isso. Ou então tem aqueles casos também que pessoas conseguem realmente se resolver. Seria mais impacto de questões de pensamentos, que ninguém é igual, sabe? Então, eu acho que depende da circunstância. É uma chance da mulher preservar a vida dela e também para tornar mais efetivo a denúncia da Lei Maria da Penha, porque é visto que muita gente não denuncia mais e isso é importante para deixar a lei mais efetiva. Em março de 2015 foi sancionada a Lei 13.104, a Lei do Feminicídio. O caso de Tatiane está sendo investigado e pode se enquadrar. Pela nova legislação, existe feminicídio quando a agressão envolve violência doméstica e familiar ou quando expõe o menosprezo e discriminação do agressor pelo fato de a vítima ser mulher. Mas o assassinato provavelmente não é a única agressão sofrida por uma mulher vítima de feminicídio. Antes dessa última violência, podem ter acontecido outras. Oi, da polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, o meu pai ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se bem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. A Lei Maria da Penha completou 12 anos dia 6 de agosto e prevê que a violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Mesmo com a lei, os números ainda refletem um cenário grave. Em 2017, por hora, 503 mulheres foram vítimas de agressão. A cada 11 minutos, uma mulher foi estuprada. Estes dados são dos casos que foram registrados, mas podem existir muitas outras vítimas que não conseguem buscar ajuda. Números e relatos evidenciam. Precisamos falar sobre violência contra a mulher. Então, para falar sobre violência contra a mulher, especificamente também sobre feminicídio, nós convidamos a Amanda Godin, que é advogada e voluntária no projeto Todas por Ela, vinculada ao Escritório de Assessoria Jurídica Popular, Exajup UFO. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada. E também aqui ao meu lado está a Cláudia Cruz, que é psicóloga da ONG SOS Mulher. Boa noite. Obrigada, Boa Cláudia, noite. Pela presença. Nós que agradecemos. Nós vimos agora há pouco na reportagem, então, dados que nos preocupam. Realmente é esse o cenário, Amanda, no Brasil de violência contra a mulher, esses dados? Sim, o levantamento de dados, como foi falado, também tem que se levar em consideração as pessoas que não conseguem, né, chegar ao ponto de fazer uma denúncia ou de ser notificado para uma autoridade, que acontece bastante. Em especial em questões que envolvam mulheres à margem da sociedade, que a gente fala em situação
de marginalização social, né, que envolve a questão socioeconômica, as mulheres de periferia, as mulheres negras, pobres que realmente têm uma dificuldade maior de acesso ao judiciário, de acesso aos instrumentos. E no caso, Cláudia, também foi mostrado na reportagem o exemplo da advogada Tatiane. Por que, na sua opinião, casos como esse ainda são comuns, entre aspas, dizendo, na nossa sociedade? Por que ainda vimos casos de tanta barbárie como esse? Olha, a gente percebe que o ser humano ele potencialmente é violento, né? E em termos gerais, quando a gente vê aí os casos de convivência conjugal marcada pela violência, fica a impressão de que essa convivência íntima, cotidiana, facilita ou favorece uma aproximação, né, das pessoas que convivem e muitas vezes a manifestação daquilo que inclusive é mal resolvido, né? Então a gente percebe, por exemplo, nos atendimentos feitos lá no SOS Mulher, que muito frequentemente a pessoa autora de violência é o homem, né? E que esse homem recorre ao ato violento como uma estratégia de lidar com alguma divergência, com algum conflito. E isso muitas vezes impacta na mulher, ela sente receio de fazer frente a esse ato violento e com isso o ciclo da violência, o processo de violência vai se instalando, né? A ponto de ficar estabelecida inclusive uma relação de dominação, né? Então a gente percebe que muitas vezes a mulher ela se sente extremamente acuada e fragilizada e muitas vezes até adoecida, né? A ponto de não conseguir até reconhecer aquele processo como um processo de violência, né? Por mais estranho que pareça, nós atendemos casos em que o relato da mulher evidencia situações de violência e ela relata aquilo como se fossem uma convivência, da dinâmica da convivência do casal, né? Quando é apontado para essa mulher que aquilo que ela está vivendo é violência, muitas vezes isso gera até um impacto, né? Porque é como se fizesse tanto parte da convivência que foi naturalizado e até de certa forma banalizado. Mas não é porque ela não sente nada, é porque há aí muitas vezes uma invasão do processo de violência nessa mulher a ponto dela não conseguir fazer frente a esse processo. Ressaltando que violência não é apenas a física. Sim, e a Lei Maria da Penha, inclusive, ela vem nos auxiliar, né, Amanda, juridicamente, no sentido de tipificar essa violência, né? Então, a gente tem socialmente a ideia de que violência, ela deixa marca física, né? E, inclusive até para o próprio judiciário, né? Se tem alguma prova, isso evidencia que houve ali uma questão, né, que pode ser objeto de intervenção jurídica. E quando não há? Né? Então a gente tem aí questões do emocional que ficam alterados sim, né? As mulheres ficam abaladas, ficam adoecidas, ficam deprimidas, né? E que isso de uma certa forma é um evento de uma outra natureza, ele não é menor do que o físico, ele é de físico, ele é de outra natureza. E isso tem que ser reconhecido e a Lei Maria da Penha ela representa um avanço nesse sentido, né? Que ela tipifica aí a violência psicológica. Queria fazer só uma na sua fala que eu acho importante desconstruir também essa visão de que é uma relação que envolve só duas partes ali, porque é uma construção social, né? Sim, acontece esse cenário com a mulher hoje em dia, não só pela questão psicológica do autor da violência, da relação de poder e dominação, mas também da construção social que permite, que facilita, que incentiva isso, de colocar a mulher sempre no papel de ser tutelada, de ser cuidada, de ser amparada, de ser um instrumento, um objeto de zelo. E isso tira a autonomia de vontade dela. Muitas vezes ela não consegue se reconhecer como um indivíduo que tem autonomia, que tem direitos, que pode ser, né, dona de si, dona de sua própria vida, as decisões que pode tomar. E isso a gente vê na construção do Brasil, historicamente, né, um país machista, porque é o quinto que mais mata a mulher. Então, não dá para fechar os olhos quanto a essa realidade. Acho que a discussão tem que ser um pouco mais ampla nesse sentido social. E a questão da Lei Maria da Penha, ela vem justamente para tentar trazer esse respaldo, né, esse resguardar essas questões da violência que não é expressa fisicamente. E é importante lembrar também que ela não veio do judiciário brasileiro, ela veio de uma Convenção Internacional de Direitos Humanos que diz ao Brasil, que pune o Brasil para que tome instrumentos que deem resguardo para essa mulher diante do cenário tão escalonado que há na questão da violência, dos números alarmantes que se encontram. E assim, 12 anos da lei, ela traz avanços, mas ainda há um déficit judiciário e há um déficit dos instrumentos também de inúmeras cidades. Uberlândia é uma cidade com um porte de quase 1 milhão de habitantes, não tem uma vara especializada em violência contra a mulher, não tem uma delegacia de plantão que atenda aos finais de semana.
a uma delegacia especializada, mas ela não atende quando realmente se há um índice maior, que é aos finais de semana, por exemplo, ou em regime de plantão. Então, existem esses pormenores que precisam ser apontados ainda, apesar de todo o avanço que existe. Como que fica essa questão? A Cláudia bem explicou e citou, e ficou essa curiosidade, essa questão da prova. No caso da violência física, é possível constatar. Sim, e nesses né, outros tipos de violência, como que fica? Então, na violência psicológica, moral, nos assédios que a mulher vem sofrendo, tem que haver um respaldo de presunção de veracidade do que ela está falando. Tem que presumir que o que ela está falando seja verdade. Porque muitas vezes os abalos, a gente não consegue produzir uma prova material robusta ali, que seja, por exemplo, um documento ou uma lesão nela mesma. Então, utiliza-se muitos meios de testemunha, muitas vezes também o ônus, que a gente chama a prova da outra parte, de provar que não fez aquela agressão. Cabe a ele, há uma inversão desse ônus probatório que a gente fala no direito. Que geralmente a pessoa está afirmando uma coisa, ela tem que provar aquilo que ela está afirmando. Mas no caso de uma violência contra a mulher, a outra parte tem esse viés de falar que não fez, no caso. Porque precisa existir, porque a mulher nessa relação, ela está desfavorável, né, numa situação desfavorável. Se eu não levar em consideração que o que ela está falando é verdade, então não há uma efetividade, né, naquilo ali, de trazer os tipos que falam da violência lá, psicológica, moral, patrimonial, sexual, que são mais incidentes, inclusive. E até ilustrando um pouco isso que a Amanda fala, né, a gente percebe nos atendimentos que recebe, né, e isso é fato, nós recebemos sempre casos onde de fato a mulher revela uma situação de violência que muitas vezes ficou silenciada por muito tempo, né, o medo que ela tem de expor a situação, o desconhecimento que ela tem de que existem serviços que podem contribuir para que ela rompa com esse processo de violência, né? Então, quando o caso chega, ele nos evidencia um fato, aconteceu a violência, né? E essa ideia do provar, né, e partir do princípio de que se a mulher está falando é algo que de fato pode ter acontecido, né? Nós nunca recebemos lá casos onde a pessoa recuou por ter apresentado algo que não era verídico, né? Muito pelo contrário, né? Ela custa chegar. E quando ela chega, ela nos apresenta um histórico de violência que é tão absurdo, né, e que muitas vezes demora 20, 30, uma vida toda de casamento, né? Tem pessoas que vivem 40 anos com um processo de violência, né, até que ela consegue chegar lá e com muito custo expõe a situação e faz com que a gente procure, né, contribuir da melhor forma, reconhecendo aí a necessidade, né, dessa articulação dos serviços, né? A gente tem aí uma série de aparatos, né, a gente tem uma série de equipamentos na rede que podem contribuir com esse processo de violência, mas a articulação desses equipamentos é fundamental, né, porque cada um, de certa forma, tem um foco, mas se eles trabalham de maneira desarticulada, a mulher acaba tendo aí um processo de violência também quando ela busca serviços, né, e não consegue ter acesso àquilo que ela tem, inclusive, direito. Sim, né? Além de desencorajar também, né, porque o viés da lei dos instrumentos é encorajar a mulher a se empoderar, a ser dona de si, a trazer essa questão para ser discutida, né. E acaba que quando há esse empecilho, essa revitimização que a gente fala dela, ter que falar a mesma coisa várias vezes, diversas vezes, encontrar dificuldades nos próprios instrumentos de acesso, saber o que procurar, como procurar e o que ela pode fazer, de fato, isso acaba desencorajando e ela permanece na situação em que ela está e, enfim, não vê recursos, né, para poder sair dessa situação e romper esse ciclo, na verdade, espiral de violência. E é importante a gente, enquanto profissional e instituição, contribuir para que ela se empodere para fazer frente a esse processo de violência, até para que ela não recue e, recuando, sinta que realmente aquilo que ela vive tem que ser mantido ou não tem jeito de resolver, né? Porque isso não é uma verdade, né? Viver com violência é difícil, romper o processo também não é fácil, porque existe tanto uma postura da pessoa de reconhecer que precisa e que pode buscar alternativas para a intervenção naquela questão e se encaminhar, sendo apoiado pelos serviços que existem, é fundamental. Ainda né? a questão do medo, Cláudia, nesse processo de denúncia. Sim, muito. Pela procura, né? No caso do SOS Mulher, nós temos uma sistemática de trabalho onde nós não
exigimos em nenhum momento que essa mulher, por exemplo, para ser atendida, faça um boletim de ocorrência ou tenha algum encaminhamento já jurídico para ser atendida. O que é necessário para que ela seja atendida é que ela nos procure, apresente a questão, para que a gente possa, inclusive com ela, identificar as alternativas até mais urgentes e as providências mais urgentes a serem tomadas de acordo com o caso que ela está vivenciando, né? E, inclusive, se for necessário, de acordo com o caso, alguma intervenção jurídica, a gente também tem aí uma articulação, né, Amanda? Sim. Com o próprio Exajup, com Todas por Ela, no sentido de fazer esse encaminhamento para viabilizar essa mulher a ter acesso àquilo que ela tem direito. Daqui a pouco, então, a gente vai saber mais sobre esse trabalho, conversar mais sobre o assunto. Agora é hora de saber como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades de Minas. A quinta-feira chega parcialmente nublada em Uberlândia, com mínima de 18 e máxima de 30 graus. O dia fica parcialmente nublado em Monte Carmelo, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. As temperaturas ficam entre 16 e 30 graus. Dia parcialmente nublado em Patos de Minas, com mínima de 18 e máxima de 30 graus. Quinta-feira parcialmente nublada também em Tuiutaba, mínima de 14 e máxima de 33 graus. Araguari fica nublado e com temperaturas amenas, a mínima de 18 e a máxima 27 graus. A Lei Maria da Penha ajudou a reduzir os casos de violência contra a mulher no Brasil? O que a comunidade acadêmica pensa sobre isso? Saiba mais depois do intervalo. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No dia 7 de agosto, a lei completou 12 anos. Nossa equipe de reportagem conversou com alunas da UFO para saber a opinião delas sobre o cumprimento da lei. Veja. Acho assim que a Lei Maria da Penha tem acho que 12 anos, né? Ela já tem muito tempo. Eu sei que ela funciona, porém ela não é tão eficaz. Não só pela lei, mas eu acho que pela parte das mulheres ter medo de denunciar, medo da agressão, tipo, se o parceiro ficar sabendo, ou algo assim. Ou então elas também acham que isso não vai acontecer mais, isso foi só uma vez, não tem problema. Mas assim, eu acho que como elas se sentem repreendidas por ser mulheres, vamos dizer, fracas fisicamente, então elas têm medo de se expressar. Mas eu acho que a população tem que encorajar sim. Se alguém vê na rua acontecendo alguma coisa, tem que interferir sim, tem que ajudar. Porque elas acham que elas estão sozinhas, só que elas não estão, né? E dentro da casa delas, só elas sabem o que elas passam. Então eu acho que a lei funciona, mas elas não dão o suporte suficiente para elas. Eu acho que a lei, ela existe sim, mas para falar que existe a proteção, porque eu acho que ela não é tão eficaz. Tanto pelo medo que a mulher tem, tanto pelo... em briga de marido e mulher não se mete a colher, então as pessoas acabam que vêm e não falam nada, se omitem, porque pensam, isso aí a gente não pode se meter porque eles resolvem depois, são casados e depois se resolve. Mas isso não é verdade, né? E acaba também o medo da mulher, igual eu falei, que vira um ciclo vicioso. A mulher é agredida, aí no outro dia, tá tudo bem, não vou fazer mais, me desculpa, e ela pensa que vai ser diferente, e acontece novamente, às vezes por medo da família, né? Às vezes a família, pela cultura machista que a gente tem no Brasil, a família fala, não, mas vocês têm que se resolver, porque é seu marido, sua família, como é que vai ficar, seus filhos, né? Às vezes tem filho pequeno, e aí pensa, como que eu vou criar isso, meus filhos sozinha, né? Então, acho que assim, falta muito debate, muita conversa, falta a gente mudar uma cultura inteira, né, que a gente tem, que é muito machista, igual eu falei, para a gente começar a ter realmente um progresso em questão da lei, para a lei começar a ser realmente efetiva e começar realmente as mulheres terem coragem de denunciar, de falar, isso não está certo, então eu vou denunciar e ele tem que ser punido pelo que ele fez, e assim acho que a gente vai conseguir um progresso no país. Acho que acaba que ela não é efetiva porque tem aquela situação de que as pessoas não gostam de se intrometer em brigas de marido e mulher. O que não deveria acontecer porque a mulher ela precisa ser defendida e aí acaba que
pela cultura, né, que a gente tem aqui no Brasil, que não se deve meter a colher em briga de marido e mulher, acaba que ninguém denuncia, ninguém fala nada, e aí quanto mais isso acontece, quanto mais as pessoas se omitem, mais mulheres são agredidas. Então por isso que acaba que ela não é efetiva, porque se ninguém denuncia, se ninguém briga, se ninguém ajuda, como que a gente vai ter as denúncias? E a mulher também tem a questão da mulher, às vezes, se achar culpada pela violência, né, que ela sofre. Então acaba que ela não denuncia. Então se ela não denuncia, ninguém denuncia, ela vai continuar sendo agredida e não vai ter um amparo, não vai ter uma ajuda. Cláudia, como que fica essa questão do sentimento de culpa? Ele pode acontecer? Como que a mulher pode trabalhar isso? Ou esse sentimento de culpa, ele é resultado mais de uma pressão social e da própria família sobre a mulher, a vítima? Olha, cada caso é um caso, né? O que a gente percebe muitas vezes como reação diante da possibilidade de buscar algum serviço, né? Diante da violência, a possibilidade de buscar algum serviço, é a manifestação de medo, né? Tanto que o medo muitas vezes até impede que a pessoa busque serviços. A culpa, ela vai surgir muito de acordo com a forma como a mulher percebe os impactos dessa atuação dela na busca de algum serviço ou intervenção, né? E vai depender muito do histórico da pessoa, né? Então, muitas vezes, esse sentimento de culpa, ele pode surgir, né? E até pela cobrança que pode haver em relação à mulher, no sentido de que em termos de gerações na família que sofrem violência, muitas vezes aquela que rompe com essa submissão à violência, ela é questionada por outras mulheres, né? Ou então, se ela vivencia violência, ela é alertada pela mãe, pela avó, não, mas sempre foi assim, né? Então, a culpa muitas vezes ela pode surgir na medida em que essa mulher se vê na necessidade de romper com esse processo de violência e faz algo diferente do que foi feito até então, né, na história familiar. E o que a gente percebe, infelizmente, são gerações, né, passando por situação de violência e que isso acaba impactando na história de vida de cada um de nós. Certo. Né? Amanda, 12 anos de Lei Maria da Penha, até o momento, o que já foi possível notar de avanços e o que ainda seria necessário melhorar na prática? Com relação aos avanços, acho que a existência da própria lei, porque ela tipificou muitas das agressões que antes ficavam num limbo jurídico, que a gente fala, não tinha um resguardo, né? Ela não é uma lei propriamente que pune, ela traz instrumentos para serem colocados em leis já existentes, em leis penais. Que, por exemplo, não há mais como a pessoa ser um crime de menor potencial ofensivo, uma lesão corporal, tendo em vista a relação intrafamiliar ali, afetiva, tudo mais. Isso é um avanço muito, muito grande. Não dá para desconsiderar isso mais, não dá para oferecer transações penais, não tem como retirar a denúncia ali, a não ser frente a um juiz. Qualquer pessoa pode fazer que a gente fala, denunciar o fato, falar sobre isso, você presencia alguém na rua sofrendo esse tipo de agressão que envolva a esfera intrafamiliar, você pode falar, pode denunciar. Como denunciar? 180, inclusive é incentivado que se denuncie, que se faça a denúncia. Muitas vezes porque as pessoas não têm recurso de como sair sozinhas dessa violência até se colocarem nessa situação, né, de vítimas de uma violência. E outros instrumentos que a lei traz também são possibilidades da sociedade ajudar também, da reinserção da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, que é uma coisa extremamente importante para que ela rompa esse ciclo, né, de violência. Porque muitas vezes ela permanece ali por não ter recursos mesmo, não ter como sair disso. E terceiro setor, auxílio de ONGs e tudo mais, isso tudo na lei traz esse respaldo, ele está lá tipificado. E também a questão do feminicídio, agora que foi um avanço de trazer essa questão da mulher que é morta dentro da esfera privada de uma relação, porque o que as pessoas têm dificuldade de entender às vezes é que o homem, ele morre em esfera pública, né? Ele morre de violência de uma maneira comum. A mulher, ela morre numa esfera privada, numa violência dentro da família, seja por um pai, por um irmão, por um avô. E isso é muito gritante e precisa de ser resguardado de alguma maneira. E as mulheres são 52% da população brasileira. Então, assim, é uma coisa que não dá para fechar os olhos para esses fatos e dados.
Outros avanços também é a questão de varas especializadas no atendimento desses casos, que possam auxiliar tanto a questão criminal quanto a questão de direito de família, a questão civil, os tipos de violência patrimonial que a mulher sofre muitas vezes, que é quando ela tem seus documentos retidos, suas contas bancárias controladas. E são mulheres independentes muitas vezes, mas que ainda sofrem pelo patriarcado, né? São controladas pelos maridos companheiros dessa forma. E a lei traz instrumentos para que ela consiga sair disso, de alguma forma encontre um respaldo. Certo. Nós vimos, né, em uma das falas aquela questão do ditado popular, briga de marido e mulher, mete ou não colher. Nós vamos então agora acompanhar alguns depoimentos que as pessoas apresentam sua opinião. Briga de marido e mulher, pode ou não interferir? Veja. Os índices de agressão feminina ainda é muito alto no país e a maior parte deles acontece justamente pela omissão da população, a omissão de vizinhos, né, quando é a violência doméstica. Então, a gente tem que sim meter a colher. Esse ditado já é muito ultrapassado, ele é um ditado machista e quando tem uma agressão, quando aquela discussão de relacionamento normal passa a ser uma coisa agressiva, a gente deve meter a colher sim, ou ligando para a polícia, ou às vezes dando um toque para o moço, ou às vezes dando um toque para a própria moça que estiver envolvida ali na relação. Tenho certeza que a gente tem que interromper, até porque quando está acontecendo uma briga, independente se é marido e mulher, se são dois homens, se são duas mulheres, se é um homem ou se é uma mulher, a gente tem que evitar qualquer tipo de briga. E numa relação onde eles já são casados, no caso da sua pergunta, de uma briga de marido e mulher, por homem geralmente tem um porte físico maior e as inúmeras consequências que a mulher pode ter depois, então a gente tem que interromper sim, tem que entrar no meio e fazer o possível para que essa pessoa não sofra o que ela já está sofrendo. Deve sim meter a colher, porque em casos de risco ou de, de prejudicar a pessoa, eu acho que deve sim meter a colher. E essa questão de marido e mulher não se mete, eu acho que é mais do machismo, de sobrepor a liderança do homem sobre a mulher, mas uma proteção. Eu acho que tem que sim meter a colher. Cláudia, um ditado popular, né, as pessoas conhecem no cotidiano, briga de marido e mulher, ninguém mete colher. É bem assim ou não? Vai variar conforme o caso? O que você pensa sobre isso? Já foi. E eu entendo assim, que hoje, né, a gente precisa reconhecer a necessidade de meter a colher na forma de intervenções qualificadas nesses processos de violência que acontecem no contexto da família e que acontecem no par conjugal, né? Então, nós temos esse ditado que é antigo, né? Por um tempo eu imagino que ele tenha sido uma referência, né? Tanto que a gente ainda é muito mexido e afetado por ele, mas nós avançamos, né? E é importante reconhecer que esse avanço ele está associado à perspectiva de que a gente tenha assim uma atitude, né, ativa diante de situações de violência que a gente reconhece que pode intervir, né? E essa intervenção ela não é uma intervenção despretensiosa, é uma intervenção consequente, né? Porque nós temos hoje uma série de instrumentos, uma série de conhecimentos, profissionais qualificados e toda uma bagagem que foi construída para que a gente compreenda a violência como um processo que é construído e que pode ser um objeto de intervenção para que haja a construção de outra qualidade de convivência, né? Então vamos meter a colher sim. Certo. E Amanda, há também medidas protetivas que a gente pode trabalhar nesse assunto? Sim, são instrumentos, recursos que existem para, como funciona uma ordem de restrição daquele agressor, para que ele não se aproxime da mulher, para que ela se resguarde. Quando ela venha a sofrer alguma forma de violência, ela pode requerer essa medida protetiva numa delegacia ou em juiz também, em juiz que a gente fala, e pode requerer esse afastamento, um distanciamento daquele autor de violência, para que ele não se aproxime dela. E hoje em dia o descumprimento dessa medida ele é crime também, é desobediência civil. Então a pessoa ela responde também, esse autor de violência ele responde pelo descumprimento. Se mesmo com essa medida ele se aproxima dela, há uma punição para ele também. No caso da denúncia, você explicou que pelo número 180 é possível realizá-la e é de forma anônima. Como que é para quem ainda tem dúvidas sobre esse assunto? Pode fazê-lo de forma anônima, sim. O importante é que se denuncie aquela forma de violência que vem acontecendo, né? Para que a mulher encontre algum recurso, mesmo que para ela muitas não reconhecem, sabe?
ainda há esse entrave, essa dificuldade. Esse projeto Todas por Ela, da UFO, vinculado à Exajup, conta pra gente um pouco desse projeto, como a comunidade acadêmica pode se envolver. Então, esse projeto foi criado por mim em 2016, junto com outras advogadas ex-alunas aqui da UFO, e atualmente nós somos um grupo de advogadas e estudantes de direito aqui da universidade, só mulheres, meninas engajadas nesse perfil, sabe, de advocacia ativista, de advocacia de direito de mulheres. E nós atendemos mulheres em situação de violência doméstica e de gênero, mulheres hipossuficientes, que a gente fala que são mulheres pobres, que não têm condição de arcar com custas de processo e nem de advogado. E o trabalho que a gente faz é totalmente voluntário e voltado para a comunidade externa aqui. Quem tem interesse, então, basta ir à Exajup? A gente funciona às terças e quintas, no período das 13 às 17 horas, lá no Bloco 5V. Aqui no Campo Santa Mônica. Aqui no Campo Santa Mônica. Ótimo. Para a gente encerrar o jornal, Cláudia, também, quem nos assiste e deseja ter mais informações, receber essa orientação mais de perto da ONG SOS Mulher, como é possível? Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, de 8 às 17. Os serviços são gratuitos. Oferecemos serviços com atendimento com profissionais do serviço social, da psicologia e orientações jurídicas. E fica na rua Feliciano de Moraes, número 62, no bairro Aparecida. Se alguém quiser também ligar lá para obter alguma informação, alguma orientação, é 3215-7862. Ok. Amanda, Cláudia, muito obrigada pelas informações e pela participação no Jornal da UFO. Essa edição termina por aqui. Fique agora com as notícias do Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e até amanhã.